Então vamos lá. Você está pronto? Diz amém. Pessoal, esse daqui é um instituto que eu sou diretor. Eu treino então ministérios e igrejas na área de libertação e batalha espiritual. Eu tenho um canal no YouTube, Oswaldo. Quem já é inscrito no Oswaldo Lobo, levanta a mão. Amém. Você pode se inscrever. Quer ver uma coisa aqui? Todo mundo levanta a mão assim. Levanta a mão. Todo mundo. Assim, pastor, vou me inscrever. Mas só fala se for verdade. Fala assim, pastor, vou me inscrever. Então tá bom. Então tá bom. Pode passar. Juninho, me ajuda. Já falei um pouquinho sobre esse livro pela manhã. Autoridade. Vou falar mais amanhã de manhã. Eu vou ensinar para vocês. Quantos viram aqui? Esse som que está saindo é normal? É isso mesmo? É o quê? Ah, é fundo musical. Ah, entendi. Tá bem. É que eu não estou ouvindo a música. Eu prefiro que tire. Pode tirar, por gentileza? Oh, meu Deus, que alívio. Alívio mesmo. Porque parece que eu tenho que competir com o som. Sabe como é que é isso? Amanhã eu vou falar sobre ele. Vocês viram o que foi que a gente falou hoje aqui de manhã? Vocês lembram? Eu falei o seguinte: se houver cativeiro espiritual, essas mãos não vão se soltar. Vocês viram o que aconteceu? Você viu que algumas mãos não se soltaram? Você acha que isso é uma unção que está sobre mim? Quem acha que é uma unção que está sobre mim? Gente, isso é a palavra de Deus. Isso é só a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com o ser humano, isso tem a ver com a verdade. E eu falo sobre isso nesse livro. Pode passar, Júnior. Tem o blindagem contra as trevas. O Salmo 91, a Bíblia diz o seguinte: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, nele confiarei. Interessante é que o salmista, ele não tem medo. O Salmo 91 é um salmo órfão, ele não tem pai, ninguém sabe quem escreveu. E ele diz o seguinte: eu não vou temer mal nenhum. Eu não temerei o terror noturno. O terror noturno, gente, é uma entidade demoníaca, denunciada também em Isaías 34:14, chamada Lilith. O terror, eu não vou temer o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, praga nenhuma chegará à minha tenda. Debaixo das tuas asas eu estou protegido. O interessante é que é uma combinação de inimigos. São inimigos confederados que atacam ele. Ele fala: eu não vou temer, meu Deus é altíssimo. O Altíssimo é o superlativo de alto. Nada te toca, nada te alcança. Você pode pegar uma escada, você pode dar um salto, você pode pegar um ônibus espacial. Ali eu estou livre do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Então é um livro que fala sobre proteção espiritual. Pode passar. Sangue nos umbrais é um treinamento que eu faço. Vou dar um treinamento desse semana que vem em Londrina. Esse treinamento eu consigo dar nas igrejas. Pode passar. Esse outro treinamento é o treinamento avançado de libertação em batalha espiritual, estágio de guerra espiritual, de 18 a 20 de maio. Esse eu só faço em Curitiba. Se você quiser informações, entra no meu site pastorlobo.com. Ali tem todas as informações de como é que funciona, gente que vai ficar no hotel, gente que não vai ficar no hotel, enfim. É um curso. Se você quer, pastor, eu quero trabalhar com libertação, é meu chamado. Pronto, o curso é esse aqui. Tá bom? Pode passar. E tá aí, pastorlobo.com. E vamos falar um pouquinho hoje sobre Sodoma, lutando contra Sodoma. Eu vou falar um pouquinho sobre sexo. De onde vem o sexo? Pode passar, querido. Sexo vem de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Ainda diz no mesmo Gênesis: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Eu venho de uma geração que eu tive que aprender sobre sexo na rua. Nem meu pai, nem a minha mãe nunca me ensinou absolutamente nada sobre sexo. Só que a Bíblia nos ensina muito sobre isso.
Existe um livro na Bíblia, em Cantares, né? Um livro escrito por Salomão. É um livro que trata muito da intimidade entre o homem e a mulher. Aí tem aquela turma que fala, não, mas tem a ver com a igreja e o noivo. Tem, mas fala do quê? Daquilo que acontece dentro do ambiente de intimidade sexual de um casal. Quando a gente fala de sexo, ou quando a gente fala de dinheiro na igreja, tem gente que se coça, que pula, que cutuca o outro, que se senta assim na cadeira. Por quê? Porque essa é uma área de profundo ataque maligno. Pra você ter uma ideia, o sexo é tão santo, que quando Deus, Ele faz uma aliança com o seu povo, com o povo de Israel, sabe onde é que Deus faz a aliança dele? Na genitália masculina. Deus pega e fala assim, corta o prepúcio. Uma operação de fimose é o despojar da carne, aonde? No pênis, na glande, na genitália do homem. A gente vai para Israel todo ano. Aliás, gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui, o pastor vai para Israel todo ano. Vai com ele. É uma experiência que o homem deve ter pelo menos uma vez na vida. Vai com o seu pastor para lá. E o interessante é que a gente chega naqueles locais onde tem banhos públicos. Por exemplo, você chega lá no chamado Muro Oeste, Muro das Lamentações. Antes de você se apresentar para Deus, antes você tem que se purificar. E ele tem a questão da pureza das mãos. Você lembra que os fariseus perguntavam por que os fariseus, eles lavam as mãos antes de comer e os teus discípulos não comem, não lavam? O homem, antes de ir no banheiro, você sabe como é que é no Brasil, o menino vai no banheiro, ele vai lá, faz a sua necessidade número 1, e quando ele volta, ele lava a mão, não é isso? Em Israel não. Primeiro ele lava a mão, para depois ele tocar naquilo que é sagrado. Primeiro ele se lava. Então tem uma caneca assim, com 2, 3 alças, que ele lava 7 vezes até. Você vê, o que é isso? Ele lava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a mão antes de tocar. Existe um sentido de pureza muito claro na Escritura. Vou te dar um exemplo aqui. Os alimentos, por exemplo, na Bíblia, eles são alimentos que demonstram pureza. Sabia que toda aliança, todas as alianças, são celebradas com comida? Quem sabia disso? Tem sangue e tem comida. Abraão e Abimeleque, comida. Isaac e Siquém, comida. Jacó e Labão, Gênesis 31, comida. Jesus pega o pão e parte e diz, isso é o meu corpo, coma. Isso é o meu sangue, beba. Todos os pactos, vou repetir, celebrados na Bíblia, são celebrados com comida. E é por isso que na ideia do judeu, a comida purifica. Mas Jesus diz, olha, vocês estão enganados. O que mata não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Antes de você fazer batalha espiritual, lembra disso? Primeiro destrua a célula terrorista que há dentro de você, porque dentro de nós há o que? Uma guerra civil. O corpo, a carne, ela milita contra o espírito. Quem viu guerra civil aqui? Tinha a turma do Homem-Aranha, perdão, do Capitão América, e tinha a turma do Homem de Ferro, lembra disso? Guerra civil no universo Marvel. Dentro do homem tem uma guerra civil. O espírito luta, ele briga, ele batalha contra a carne contra o espírito. E a Bíblia diz, aquele que semeia na carne colhe corrupção, mas aquele que semeia no espírito colherá de vida eterna. Quando a Bíblia fala de pureza, estamos falando de pureza. A pureza não só toca os alimentos, a pureza também toca a vida sexual. A Bíblia diz que o casamento deve ter um leito sem mácula, sem impureza, sem sujeira, sem iniquidade. Aqueles que se dão à prostituição e ao adultério, esses receberão o juízo do Senhor. Então essa é uma área, gente, que o inimigo tenta destruir. A ideologia do gênero, por exemplo,
que a gente, quando fala assim, em defesa da ideologia do gênero, ou ser contrário à ideologia, qual é o problema da ideologia do gênero? O problema é o seguinte: essa ideologia que fala da pluralidade, que fala, você não pode ter preconceito. Qual é a mentira que está nisso aí? É que ela diz o seguinte: o menino cresce, e ele não pode saber se é menino ou menina. Então o menino deve ter uma namorada e transar com ela, outra namorada e transar com ela. Ele pode ter duas namoradas transando ao mesmo tempo, ou três transando ao mesmo tempo, mas ele também deve experimentar um outro rapaz. A menina começa a trocar nudes com a outra menina, e começa a dar beijo e selinho e beijo de língua dentro do banheiro da escola. E a menina começa a experimentar ela com o menino, ela com o menino e com uma menina, ela com duas meninas. E aí então, quando ela crescer, na cabeça dela, ela define o que ela quer ser. Então tem gente hoje que não é nem menino nem menina. Então você vê o transtorno. Você vê, eu sou fluido, pastor. Eu falei, o que é isso? Não, às vezes eu sou menino, às vezes eu sou menino. O problema é, toda vez que você tem relação sexual, escute isso, toda vez que você tem relação sexual, você se casa com a pessoa que você transou. Pastor, mas agora que só veio na minha igreja, já transei com 25. Parabéns, você se casou 25 vezes. E quando você pega a vida de um rapaz, escute, ele está achando que ele está sendo muito esperto. Quando ele chega lá na vida dele, que ele teve 25, 50, eu já tratei de homem que teve 1000. Gente, é uma dor, é uma prisão, é um calabouço, que você não imagina o que é isso. Você não imagina o tamanho da solidão desse homem. Então quando a Bíblia diz assim para você, não adulterarás, ele não está querendo assim, cortar o teu barato. Quando a Bíblia diz, os que se dão à prostituição, serão julgados. Toda vez que a Bíblia diz isso, ele está dizendo o seguinte: existe uma consequência para a iniquidade. Não pense que você vai pecar, e esse pecado não vai trazer sobre você, ou sobre a sua descendência, ou sobre a sua herança, um sofrimento. Só que a nossa mente, ela foi assim capturada de uma maneira tão cruel, por esse mundo, que dentro dela se forma uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma arquitetura propriamente militar de defesa. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra Deus. O que é um pensamento que se levanta contra Deus? O que é um sofisma? É uma mentira embrulhada num papel de aparente verdade. Pode transar. A ideologia do gênero diz o seguinte: vai dar nada, nada a ver, eu quero é ser feliz. Qual foi o pecado de Sodoma que nós falamos de manhã aqui, gente? Qual foi? A idolatria do prazer. Eu quero é ter prazer. E como é que vai rolar de prazer aqui? É maconha? É cocaína? É bala? Não tem um doce para mim? Tem gente colocando LSD dentro do olho. Tem gente colocando droga no ânus, porque dá um barato e a polícia não pega. Gente que vai para hospital, isso tudo eu atendo no gabinete, não se escandaliza não, tá? Gente que vai para hospital. Eu tratei de um jovem que chegou no meu gabinete. Gente, ele ia para o hospital de clínica de olhos. Ele pegava um desses colírios para dilatar a pupila, e aí a enfermeira lá pingava e pegava aquele frascozinho e jogava no lixo. O garoto ia lá, ele descobriu que se ele cheirasse aquilo, ele ficava louco. Assim começou um vício dele, até ele parar na rua, daquilo para a cola e da cola para o crack. Foi a idolatria do prazer.
ela diz para você o seguinte: despreze os valores de Deus, jogue isso fora, vai aproveitar a vida enquanto você está vivo, porque a vida é curta. Essa é a maior mentira satânica, diabólica, maligna, perversa, cruel e brutal contra mim e contra você. Quando a Bíblia fala sobre sexo, diz que Deus criou o sexo para o homem viver junto com a sua esposa. Você é casado, você deve ter vida sexual. Você é solteiro. Se você é solteiro e está brincando de transar com o namorado, presta atenção nisso. Você está vivendo um casamento ruim. É um casamento de confusão, de guerra, de briga, de discussão. O início é muito bom, pastor, mas depois vem veneno por aí. Pode passar, Júnior. Como é que o sexo entra hoje na vida da gente? Está aqui, internet. Esses dados são de 2010, presta atenção. Esses dados têm 8 anos para trás aqui, 8 anos. Há 8 anos atrás nós não tínhamos WhatsApp. Há 8 anos atrás a gente não tinha essa comunicação tão rápida que a gente tem hoje. Então era tudo por e-mail ou Messenger. 12% de todos os websites do mundo são de pornografia. A cada segundo é investido $3.000, 28 mil usuários estão vendo pornografia agora. 40 milhões de americanos são visitantes regulares de sites pornográficos. 1 em cada 3 desses visitantes de pornografia são mulheres. 70% dos homens entre 18 e 24 são visitantes típicos no mês. Pode passar. Nos Estados Unidos a internet, olha, os números são absurdos, são quase 3 bilhões investidos em pornografia, e quase 5 no mundo inteiro. 2,5 bilhões de e-mails por dia são sobre pornografia. Hoje, crente, gente que está na igreja, trocando nudes com os irmãos, com as irmãs da intercessão, do ministério de louvor, do ministério de jovens, no ministério de adolescentes. Você está achando que o mundo espiritual não está vendo? Está vendo sim, querido. Quando a Bíblia fala sobre você não jogar pérolas aos porcos, amanhã, essa mesma deslealdade que você construiu contra você, vai cair na internet. Gente que está sendo exposta, namorado que está transando e gravando vídeo, e dizendo não. Gente, a quantidade de deslealdade que acontece nessa área é um negócio fenomenal. Por que a pornografia, gente, vende tanto? Por quê? Você lembra o que Jesus falou? Ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás, eu porém vos digo. Escute, qualquer que olhar para uma mulher com intenção, adulterou no coração. E ele diz mais, presta atenção: se teus olhos te escandalizam, arranca ele fora, porque é melhor entrar no céu sem o olho, ou caolho, do que com os 2 olhos você ser lançado no inferno. Doutrina de inferno, olha para cá. Gente, pensa numa doutrina que é indigesta. Quem já viu aqui um sermão sobre inferno? Inferno, você vai para o inferno, já viu isso? Essa doutrina, gente, ela não passa aqui. Por quê? Quem prega não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago. Quem prega sobre o inferno é Jesus. Ele está dizendo que se tua mão te escandalizar, arranca fora, hein? Vai doer. É melhor você ser maneta do que você entrar no reino de Deus ou com as duas mãos ser lançado no inferno. Você acha que pornografia não inferniza a vida? Acha? Culpa, acusação. Você é um homem de Deus, querido. Você está no altar aqui, e você está chafurdado na lama da pornografia.
Isso entra aqui dentro, isso mastiga o teu cérebro, isso impulsiona você a cada vez mais a uma pornografia mais degradante, isso expõe a sua mente à sujeira, isso dá para você, porque a pornografia produz prazer, mas a cada segundo de prazer, você tem 1 ano de miséria. Pode passar. 25% de todas as buscas nesses mecanismos de Google, de Bing, são sobre pornografia. 35% de todos os downloads são sobre pornografia. Os termos mais buscados da pornografia: sexo, sexo adulto, conteúdo adulto, pornografia. Gente, eu estou falando aqui que mais de 1/3 dos habitantes da terra, escuta como é que Satanás ele trabalha, e ele é feroz, ele é cruel, ele é brutal. Escuta o que eu estou dizendo: Satanás quer te matar, ele é assassino desde o princípio, ele é homicida. Você não está entendendo isso? Isso destrói você. Tem gente que abandona ministério, tem gente que abandona a família, tem gente que larga o casamento por causa disso. Tem mulher, tem homem que chega no gabinete chorando para mim. Eu fui pastor de homens por 10 anos, enquanto eu era pastor de libertação. Se há algo que atinge o coração do homem, é isso aqui, ó. E vicia igual crack, vicia igual cocaína. E a pessoa, depois que entra no buraco, toda droga, todo vício começa só com um pouquinho. É um trago no cigarro, é um trago na cerveja, é assim que começa o vício. Pode passar. Esses números são números que eu trouxe para vocês, também desse mesmo site, Family Foundation, sobre pornografia entre adolescentes. É um caos. E aqui isso aqui não é pesquisa do pastorzinho da esquina não, querido. Isso é pesquisa científica. A quantidade de adolescentes que são expostos à violência sexual, à sexualidade pervertida, à homoafetividade, a crimes. Por quê? Porque pornografia infantil é crime. Por que a pornografia infantil é crime? Por quê? Porque isso é dado científico. 96% dos pedófilos, 96, são viciados em pornografia infantil. Eu tratei de um garoto, menor de idade, ele não tinha 18 anos, ele era pedófilo, ele era um adolescente já, para fazer 18 anos. Esse garoto entrou no meu gabinete, falando que era pedófilo. Ele falou: pastor, quando dá 3, 4 horas da tarde, eu vou para o ônibus, porque eu sei que as crianças estão vindo do colégio, eu vou lá para abusar mesmo. Crueldade. Pensa num menino endemoniado. Mas como é que aconteceu isso? Ele foi abusado na infância. Ele tinha uma porta de entrada. Então, quando eu faço libertação, lembra disso? Eu estabeleço uma timeline, uma linha do tempo, e eu digo assim: qual foi o primeiro evento? Papai deu uma revista, entrei num site, papai deu um celular, eu comecei a visitar os celulares, eu comecei a visitar os sites, perdão, ali sofri um ataque, ali sofri um abuso. E o que o diabo que está nas trevas fala para você? Faz assim, ó: shh, shh, não fala. Se você contar, as pessoas vão te rejeitar. Se você contar, você vai sair do louvor. Se você contar, você vai perder o ministério. Se você contar, o pastor vai te afastar. Querido, presta atenção: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para os perdoar. A confissão sara a nossa terra. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sarei. E aqui, querido, todos nós, em algum grau, fomos atingidos nessa área. Você sabe o que é papai trair mamãe e sair de casa para cuidar de outra família? Você sabe o que é isso? Tem gente aqui que a mãe falou: eu quis te abortar. Tem gente aqui
que sabe o que é ser perseguido por um padrasto, por um pai, por um irmão mais velho, por um tio que abusou. E a gente fica olhando e fica pensando que é menina. Ei, o que tem de jovem menino, homem? Eu tratei de um pastor, ele hoje é um grande amigo meu, e ele não gostava do meu ministério. Eu venho de uma convenção, a Convenção Batista Brasileira, é uma convenção tradicional e ortodoxa. Vocês são uma igreja batista pentecostal, não é o meu caso. Quando nós começamos o culto de libertação em nossa igreja, todo mundo dizia assim: para que culto de libertação? E uma das pessoas que mais me perseguiu foi esse pastor. Um dia, passado já alguns anos, ele sentou comigo chorando e me pediu perdão. Ele falou: Lobo, você prega de um jeito que você me colocava num canto, eu não tenho para onde fugir. Esse pastor, ele tentou o suicídio 2 vezes, porque quando ele era garoto, o vizinho dele violou ele. Não foi só molestar, foi violência sexual. E ali em casa, quando ele volta chorando, em vez dele encontrar no pai, na mãe a proteção, ele encontrou mais violência. Olha para mim. Quer dizer que você acha que eu não sei o que você está sofrendo? Você acha que eu não sei? Você acha que Deus não sabe? A autoridade é dada sobre a minha vida para proteger, mas tem muita gente que abusa da autoridade, tem muita gente que se torna ditador, autoritário, violento, e usa a sexualidade para embrutecer a gente. Pode passar. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os teus olhos, eles vão captar, eles são uma janela de entrada. As 2 maneiras como o inimigo mais usa para falar com a gente são olhos e ouvido. É comum você falar assim: pastor, estou vendo um demônio, aqui eu estou ouvindo uma voz, as vozes não param. Eu sento na igreja e ele fala assim, ele fala o seguinte: não acredita nesse pastor, ele está falando mentira. Não acredita nele, vai embora, pega tuas coisas e vai embora. É comum. Gente, o diabo falou com Jesus: lança-te daqui abaixo. Incentivou Jesus ao suicídio. Abusa da palavra de Deus mesmo. Se joga daí. Você acha que ele não vai falar com a gente? Quer dizer que você acha que você não vai ser tentado? Os olhos, gente, a maneira como você enxerga, isso pode levar sua vida para as trevas. Pode passar. Quais são as mentiras? Eu vou dar aqui 9 mentiras da pornografia. Mulheres são inferiores aos seres humanos. Mulher é bicho. Quando eu era garoto, tinha coelhinha da Playboy. Não é gente, é mulher samambaia, é mulher melancia, é mulher sei lá que fruta que tem mais. Hoje, mulher é objeto. E aí, o homem vem: olha para cá, menina, escute o que o pastor vai falar. O rapaz diz que te ama, e ele te seduz, e diz que nunca vai te deixar. Eu faço casamento, ele diz: você jura? Eu digo: juro. Quando eu era garoto tinha uma brincadeira: você jura? Juro, eu juro pela minha mãe mortinha, descabelada debaixo de um trem. As palavras não valem mais nada. Relacionamentos descartáveis. Não te amo mais. Deus mudou meu coração. Gente, olha aqui, o nome disso é tomar o nome de Deus em vão, hein? Isso é grave. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Deus me disse que é para eu te largar e começar uma nova história. O Espírito Santo me falou. Gente, eu fico até arrepiado. Ai daquele que diz: assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada.
ele vai morrer. Já viu que essa turma que tem um monte de profetisa dentro de igreja? Aqui deve ter isso, na minha igreja tem isso. Olha para mim, cuidado com gente que vê o invisível e não consegue ver o visível na vida dela. Olha para a vida dela. Gente que diz assim, diz o Senhor, gente, a palavra profética é bíblica, a palavra de revelação é dom, a palavra de ciência é dom, mas tem um monte de gente sonhando sonho que nunca existiu. Deus mandou te dizer isso, mandou te dizer aquilo, quando Deus não falou nada. A Bíblia diz que essa pessoa morre. Aí ela não entende por que perde filho, fica viúva cedo, não entende por que a vida não vai para frente e não caminha. Olha para mim, se Deus tiver que levantar um profeta na sua vida desse tipo que você está pensando, é porque você irritou demais a Deus. Porque profeta só é levantado em Israel, quando Israel se desviou e enlouqueceu no desvio. É aí que Deus levanta profeta. Quando eu falar, através de sonhos e visões falarei com ele. Deus fala? Fala. Mas cuidado com essa turma que quer dirigir a sua vida. Cuidado com aquele que diz assim, Deus me disse para te abandonar e vai embora. Gente, essa pessoa está frita na farinha dentro do micro-ondas. Isso não é brincadeira não, gente. Gente, Deus fala, eu trago o recado. Mas se Deus não fala nada, meu bico tem que ficar calado. Nem para trazer esperança. Olha, Deus está dizendo que você vai ser curado. Gente, aí o cara não é curado, ele morre. Qual é a desculpa do falso profeta? Aí ele não creu. Mentira. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o que promete. A palavra de Deus é a rocha, ela não vai mudar. Quem recebeu essa palavra aí? Eu estou falando com amor, tá? É o meu jeito assim de falar, mas eu não estou brigando com você não, tá bom? Eu quero voltar para as pessoas que descartam a gente. Mulheres são propriedades. Compre o carro, salão do automóvel, não sei se tem em Brasília, tem um carro bonito e a moça está lá. O valor da mulher depende do corpo. Não, aquela mulher ali é feia, então chama de cada apelido horrível. Horrível. Olha para cá, filho, você é crente, você é filho de Deus. Essa palavra não pode sair da sua boca, nunca. Aquela moça que você está dizendo que é feia, ela é filha do Altíssimo. Gente, quando a Bíblia fala de mim e de você, a Bíblia diz que a gente é a cereja no topo do bolo. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Você não tem o direito de menosprezar o valor de uma pessoa por causa do corpo dela. Número 4, o casamento é um obstáculo à plena realização sexual. Mentira. Homens e mulheres são escravos do seu impulso sexual. Mentira. Sexo com qualquer pessoa é algo bom, sem consequências negativas. Tá bom. Pergunta para Sansão. Pergunta para Davi. Pergunta para o pai de Jefté. Pergunta para Abraão, que tem um caso com a sua empregada Agar, e o filho para no deserto. Pergunta. Sem consequência. Deuteronômio capítulo 23 diz: o bastardo não entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração. Sabe o que isso quer dizer? Filhos fora do casamento não tem vida de oração. Já viu gente que não tem intimidade? A pessoa fala: pastor, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo ler a Bíblia. A primeira coisa que eu pergunto é assim: quem é teu pai e tua mãe? Como é que foi esse negócio desse casamento? Ele fala para mim: não tenho pai, não sei quem é meu pai, a minha mãe. Filho do carnaval. Está tendo carnaval agora. Daqui a 9 meses tem um monte de criança que nasce. Quem é o pai? Não sei. A bastardia, gente,
ela é algo que impregna a vida da pessoa, e se ela não é recebida como filho, na herança do Pai que está no céu, ela nunca vai ter uma vida de oração perfeita, ela nunca vai ter uma vida de comunhão. É gente que pula em 2, 3, 4, 5, 6 igrejas, ele sai de uma, vai para outra, sabe por quê? Porque não é filho. Eu gosto de Gálatas capítulo 4, verso 6, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao vosso coração, para que você diga: Abba, Pai, papai. Isso é coisa de filho. Eu pergunto para alguém: sexo sem consequência? Eu pergunto para alguém que não teve uma relação boa com seu pai, qualquer um, eu pergunto assim: quem é Deus para você? Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, Deus é o El-Gibar, o Deus forte, Deus é o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, Deus é o Jeová Nissi, a minha vitória, a minha bandeira, Deus é o meu provedor, o Jeová Jireh, mas ele nunca diz: Deus é meu Pai. Não existe filiação, até eu levar a pessoa ao entendimento de que Deus nos adotou, e que nós hoje fazemos parte da herança. Querido, olha para mim, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, a autoridade que Cristo tem, eu tenho. Jesus diz: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Eis que vos dou as chaves do reino dos céus, que você liga na terra, está ligado no céu. Eu fiz uma oração para vocês aqui agora, vocês vão ver a quantidade de gente que vai testemunhar milagre. Isso não sou eu não, querido, isso é para filho de Deus. Por que o Espírito imundo manifesta? Eu digo: sai, e ele sai. Por quê? Eu não sou ninguém, mas por fé, o meu Pai é Deus, eu falo com ele como Pai. Então você acha que sexo, de qualquer maneira, com qualquer pessoa, não traz consequência negativa? Você mesmo é fruto disso, e vem dizer para mim que não? Número 7, mulheres gostam de ser estupradas. É isso que o Globo de Ouro desse ano, as mulheres vieram de preto, para falar de quê? A gente não aguenta mais ser assediada. Não é que você não vai chegar e não vai cortejar, a corte faz parte, o que não faz parte é o assédio. Davi assediou Batseba, gente? Sim ou não? Claro que assediou. Ele olhou a moça, perguntou: quem é? É filha do fulano, neta do sucano? Ela é casada com teu servo Urias. Ele mandou mensageiro e falou assim: vai lá e traz ela, porque eu sou o rei. Houve assédio, gente? Claro que houve assédio. Criancinhas deviam fazer, é isso que a pornografia diz. Sexo ilegal é divertido. Gente, o salário do pecado vai ser morte. Pode passar. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar, olha como é que o olhar é importante. Para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A Bíblia é meio machista, eu vou mudar o texto. Eu vou mudar o texto, tá bom? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para um homem, tá bom, minha irmã? Para desejá-lo, já cometeu o adultério. Qual é o problema aqui? Você olhou para o rapaz e achou que o rapaz é um tipão. Pastor, chegou um irmãozinho na igreja, a irmã está no sufoco, ela quer porque quer casar, ela está no jejum, ela está mergulhada no azeite, ela: Senhor, eu já não aguento mais ficar sozinha. Vou falar para vocês sobre isso. Aí entra o rapaz bonito da igreja, a irmã se ajoelha e diz: Senhor, eu tomo posse em nome de Jesus. Isso é pecado, gente? Não. Qual é o pecado? É você olhar para desejar, é você desejar e sonhar com ele na tua cama. Aí é pecado. Quem entendeu isso, gente? Deixa eu contar um testemunho aqui, porque senão eu vou esquecer. Eu recebi uma moça de uma outra igreja, e essa moça, ela chegou no meu gabinete toda machucada. Gente, pastor,
toda cheia de hematoma. Eu falei, alguém está batendo nela. Aí eu começo a caminhar na frente, vou terminar isso aqui, vou pegar ela, ela vai falar que o marido dela bateu nela, vou levar para a delegacia das mulheres, porque você tem que colocar limite. Tem sempre um covarde que quer bater no mais fraco, e com um covarde, amigão, você bota a polícia no meio, chama o delegado. Gente, tem uma delegada em Curitiba que é uma doçura, o apelido dela é Montanha, bate na tua mulher para você ver. Gente, Lei Maria da Penha é uma bênção. Quem vai denunciar você não é ela não, sou eu que vou denunciar. Bora para a delegacia. Gente, a Lei Maria da Penha, se você encostar na moça, são 75 dias de cana, sem direito à fiança. Falou, machão? Bate mulher mesmo para você ver o que é bom. Bate nela, você vai em cana. Mas essa moça chegou toda machucada, eu já pensando na violência doméstica. Ela, pastor, sei que o senhor vai achar esquisito, mas eu à noite sou visitada por um espírito que faz sexo comigo. Foi a primeira vez que eu tinha visto isso, depois eu vi outros casos. Eu falei assim, porque tem muito louco, estou falando sério, tem muita gente que sofre de loucura mesmo como doença mental, e acha que é demônio, às vezes o demônio até se aproveita disso também. Aí eu falei, bom, deixa eu contar. Então ela conta, é uma moça muito bonita, e ela falou assim, pastor, foi assim, eu crente, sou crente, minha mãe é crente, papai morreu, a gente era muito jovem, e aí eu já não aguentava mais ficar sozinha, fui para a igreja, e fiz a seguinte oração a Deus: Deus, se o senhor não me arrumar um namorado hoje, eu vou aceitar qualquer um, pode vir até do cão. A moça foi para a igreja, não arrumou namorado. Aquela noite, escute, ela ficou no estado, eu falei assim, pastor, eu fiquei presa, eu não conseguia me mexer, mas ele mexia no meu corpo todo, eu tive uma noite de prazer, eu nunca tive tanto orgasmo na minha vida, eu acordei linda, pastor, e eu acordei feliz. Ela arrumou um namorado espiritual, entre aspas. Escuta que o caldo vai ferver. Ela acha, querido, não invocarás outros deuses. Cuidado com aquilo que você fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem gente invocando Senhora, crente, ai minha nossa, não sei das contas. Isso é um espírito de morte, você não sabe o que é isso? Você não sabe que o idólatra vive na solidão? Você nunca leu o Salmo 115? Tem mãos e não apalpam, tem boca e não fala, tem pés e não andam, tem olhos e não veem. Tornem-se semelhantes a eles os que adoram. Você fica igualzinho, você fica sozinho, solitário, insensível. A moça começou então a fazer o quê? Tomava um banho, arrumava, botava a melhor camisola e ia se deitar. Ela sozinha. Aí passava um dia, o espírito imundo fazia jogo duro, 2 dias, 3 dias, no 4º dia ele vinha e visitava ela. Muito bem. Depois de 1, 2 meses, o que aconteceu? Aquele espírito imundo que visitava ela, que era carinhoso, começou a bater nela, mas bater de deixar ela roxa. E aí que ela falou, não, tem uma igreja batista aqui que faz libertação. Aí ela foi lá falar comigo, e ela me contou isso. Manifestou um espírito imundo chamado incubus. É um demônio de visitação maligna sexual. Satanás se importa com isso, gente? Claro que se importa. Mais tarde eu fiz um mapeamento dela, investigando como é que isso entrou na vida dela. A mãe dela perdeu o pai muito cedo,
ficou viúva muito cedo, apaixonada pelo pai. É por isso que o luto, ele tem dia para acabar. A pessoa não pode viver o luto, isso é uma maldade, a pessoa fica presa ao morto. A morte é assim, você casa até que a morte separe. E ela começou a convidar quem? O espírito do marido para vir para ela. O espírito do marido vem, gente? Vem, gente? Não, quem veio foi o demônio. O demônio começou a castigar ela, começou a castigar e abusar do filho dela, começou a castigar e abusar da irmã dela, e ela era a única crente séria, até que ela falou essa bobagem. Aí o espírito imundo começou também a abusar dela. Ela chega em casa e fala assim: que é isso na sua... Falou com a irmã: que é isso aqui no seu braço? Ah, hoje o coisa ruim, foi aí que ela descobriu. Hoje o coisa ruim veio me visitar. Então uma família toda, debaixo de quê? De uma opressão sexual maligna. E isso cai aonde? Cai na mão da gente. Porque a pessoa que você vai falar de Jesus sofre disso. Pode passar. Inferniza a vida. Pode passar. Pode passar. Casamento deve dirigir e regular o poder do sexo. Não adulterarás e não cobiçarás. Está onde? Está na lei. Não adultério. Que se você adulterar, a tua vida vai infernizar. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém, vamos juntos, gente, ninguém, diga ninguém, que a toque ficará sem castigo. Gente, isso é uma palavra de Deus, não é de ameaça não. Ele está avisando você que isso vai trazer sobre você dor e sofrimento. Algo que Deus fez para você ser feliz, algo que Deus construiu para aliançar você no teu esposo, você na tua esposa. O sexo, gente, ele é algo que celebra o pacto da aliança. O homem, ele deixa pai e mãe, ele se une à mulher, ele se torna uma só carne. Aí o que acontece? O inimigo vem com essa conversa mole de pode com todo mundo, pode passar. Sexo sem casamento é casamento ruim. Olha como é que Davi cai. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saíram à guerra, Davi enviou a Joabe e com ele seus servos e todo Israel. Porém Davi ficou em Jerusalém. Está errado já. Era tempo de orar, era tempo de jejuar, era tempo de botar armadura, era tempo de não fazer negócio com as trevas. Ele falou: não vou para o culto, eu não vou para o culto dos jovens. Tem muito pouca gente na minha igreja, eu vou ficar em casa, eu vou no cinema. Gente, tem pai que pega o filho e leva o filho, ele tem a capacidade de pegar o filho e levar para uma festa de 15 anos, e no dia seguinte fala assim: não vou levar para a escola bíblica, ou da escola de líderes, porque ele está muito cansado. Quando teu filho se desviar, você vai botar a culpa no diabo, eu vou falar: a culpa é tua. Queridos, existem coisas inegociáveis. Na minha casa, eu e minha esposa, todo dia, enquanto a minha filha e meu filho estavam em casa, hoje meu filho estuda nos Estados Unidos, hoje minha filha está casada, 6 da tarde, para tudo, vamos orar. Meu filho jamais, ele liga para mim: pai, ora por mim. Isso é com fé, é transmitida de pai para filho. Fé é herança. Tem gente que não ora e acha que o filho vai orar. Tem gente que não lê a Bíblia e acha que o filho vai ler a Bíblia. A qualidade de vida da geração, a qualidade de vida espiritual do seu filho vai depender de você. Agora você que é filho aqui, presta atenção, que seu pai não está aqui, não pega isso como uma desculpa esfarrapada não. Quebra isso. Ora você. Busca a Deus você. Vai você que nem Davi, garoto, vai lutar contra o urso e contra o leão. Se levanta você. Para de dizer que teu pai não faz. Se você se converteu, teu pai se converte. Meu pai era ateu. Minha esposa, eu falei aqui, filha de mãe de santo. Eu me levantei crente sozinho. Meu irmão, líder na renovação carismática católica. Todo mundo hoje é crente. Não é porque eu sou bom não, querido.
Ora! Irmão, você dorme demais. A gente ia dormir, minha esposa cantava ponto de macumba dentro de casa. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Canções para demônios. Eu ficava quieto. Está pensando que eu brigava com ela? Brigar é carne. A nossa luta não é contra a carne, é contra principados, potestades, poderes espirituais das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe quando a pessoa do teu lado dorme? Que ela dá aquela respirada. Agora é a hora da guerra. Eu levantava, ungia os meus pés. Pastor, onde está isso na Bíblia? Eu não sei, era a minha fé. A Bíblia diz: onde pisar a planta dos teus pés é do Senhor. Ungia meu pé, sem brincadeira, a casa acordava, era um mel só. Em nome de Jesus de Nazaré, eu tomo posse. Eu não saía gritando assim, senão ela acordava, mas eu ia baixinho. Eu tomo posse dessa casa. Essa casa é território do Senhor. Todo espírito da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, sai da minha casa. Em nome de Jesus, eu lanço o fogo do Senhor, o maçarico de Deus, a fogueira do Senhor, contra todo espírito imundo. A minha casa é de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são herança de Deus. Nunca faltará no altar, na minha descendência, quem sirva ao Senhor. Gente, eu jejuei de ficar seco. 3 meses depois, minha mulher foi batizada junto comigo. Eu não era crente velho, não, era crente novo. Crente novo. Eu li um livro do Billy Graham, Como Nascer de Novo, e li outro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Gente, eu fiquei aleluiado. Eu pegava fogo assim, do jeito. Só que eu peguei isso e botei em prática. Olha para mim, querido. Quando a Bíblia fala sobre Davi não ir para a guerra, sabe por que Pedro cai? Sabe por que ele nega Jesus? Porque ele acha que ele está pronto. Ele tira a espada e diz: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ele diz: ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes do gado cantar. Cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho. Nós nunca estamos preparados. Eu vim para cá em jejum. Eu vim para cá, sabe por quê? Eu nunca sei o que eu vou pegar pela frente. Eu não sei. Você acha que eu estou pronto, querido? Acha? Eu não estou pronto e ninguém está pronto. Por isso, jejua agora. Você tem que vigiar hoje. E você não consegue vigiar nenhuma hora. Porque quando o inimigo vai preparar a cilada para você, querido, ele vai vir para te arrebentar. Pode passar. Ele viu uma mulher formosa à vista. Ele manda indagar quem era. Ele ignora as advertências do pecado. Entenda o que eu vou dizer. Quando seu pai diz para você: não se meta com essa pessoa, olha para mim. Não se meta com essa moça. Não se meta, você, moça, não se meta com esse rapaz. Você, esposa, não se meta com esse homem. Você, marido, não se meta nesse negócio. Não ignore as advertências do Senhor. Ah, pastor, não vai dar problema nenhum. Vai dar. Vai dar, Davi. Davi, você é homem segundo o coração de Deus. Não abre essa porta espiritual. Não entra nesse pecado. Não, pastor, eu vou na casa da irmãzinha só para orar com ela. Tadinha, pastor. Ela não apareceu no culto 2 semanas. Eu vou lá sozinho. Homem, eu ensino isso no treinamento de guerra. Só atende mulher com outra mulher. Mulher só atende homem com outro homem. Gabinete comum, pastor, culto de libertação, uma mulher tirou a roupa, ficou nua no culto, nua. É a sabedoria da mulher de Potifar. O diabo, que ele quer destruir a gente, ele quer destruir tua vida. Seja prudente. Fui para a cidade de Arapongas, interior do estado do Paraná. Na hora de ministrar na vida de uma mulher, estava pastor, estava eu, estava a pastora Fabíola. O espírito imundo começou a falar assim, ó: socorro, eles estão abusando de mim, socorro. Até o pastor explicar que focinho de porco não é tomada. Até o pastor explicar. Lembra que tentaram fazer com o pastor Feliciano? Quem lembra disso, gente? Quem lembra disso?
Se Deus não é misericordioso e não tem câmera filmando, que naquele horário ele estava em outro lugar, gente, como é que ele ia explicar aquilo? Não se visita nem se recebe em casa. Gente, pastor, eu sou radical? Não, mas eu sou simples como a pomba e prudente como a serpente. Isso quem me ensina é Jesus. Quem recebeu isso, gente? Não brinca com isso não, tá bom? Não brinca. Pode passar. Número 3, ele se aproxima do pecado. Enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio e ela se deitou. Gente, sabia que Batseba, ela era baiana? Quem é baiano aqui? Quem é baiano? Batseba era baiana. 2 meses depois, ela bate na porta do palácio. Meu rei, lembra aquele dia que você me levou para passear e nós fomos lá no McDonald's de Brasília, lembra? Você me levou para visitar sua suíte real. Então, embuchei. Gente que se aproxima do pecado, cai no pecado, pode passar. Implicações do adultério. Número 1, marginalização espiritual da pessoa que adulterou. Acabou para ela. Caiu no adultério, vai se tornar um marginal. Sabe o que é o marginal? É alguém que fica de fora, é alguém que não chega na intimidade, no ciclo mais íntimo, ele não chega mais no trono. Número 2, perturba emocionalmente o casamento, produz obsessão por ciúmes e desentendimentos crônicos. O perdão nem é difícil não, hein? Sabe o que é difícil? Restaurar a confiança. Tem uma mensagem no YouTube chamada Lidando com a Ferida do Adultério. Você vai entender isso. Você vai entender isso. Perdão não é difícil. Agora, restaurar a confiança, amigão. Número 3, endemoniza a cama, causa inibição, interrupção e até aversão sexual no casamento. Pastor, ele não quer mais, ela não quer mais, é isso que acontece. Frieza espiritual. Número 4, desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixam suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos. Eu falei de manhã aqui. Lembra do tempo que você foi abusado, que você foi tocado, que você foi violado? Como é que teu pai e tua mãe não estavam casados? Não havia proteção da autoridade familiar. Número 5, expõe o outro cônjuge vítima da traição, a mesma situação. O moço trai, depois a moça trai também. A moça trai, e não é nem vingança, eles nem ficam sabendo. Número 6, afeta diretamente a vida financeira da pessoa. Olha o que eu vou falar para você. Eu ensino isso só nos cursos que eu dou. Toda vez que manifesta uma pomba gira, aprende isso. Sempre também tem ali dentro um Exu caveira, um espírito de morte, um espírito de tranca-rua. Sempre eles andam juntos. O pecado sexual afeta a vida financeira. Por último, 7, implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. Pode passar. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, prosperidade, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre necessitado. Você acha que eu estou chutando aqui? Quando eu falo de Sodoma? Eu quero é ter prazer. De qualquer jeito. Vale tudo. De qualquer modo. E quando você acha que o prazer é o teu Deus, aí, amigão, o diabo faz a farra na tua vida. Pode passar. Eu quero que você aprenda esse verso. Alguns livros da Bíblia, eles dão assim lições claras para a gente. Por exemplo, o livro, você quer aprender sobre libertação? O livro do Êxodo, ele fala sobre libertação. Você vê que não tem batalha. Israel briga com o Egito, sai no tapa com o faraó? Não. Existe libertação e sem batalha espiritual. O livro de Josué não. Eles entram na terra da promessa e ali tem guerra.
ali tem batalha espiritual, ali tem conflito, ali tem confronto com as trevas. Eles expulsam aqueles espíritos imundos. Você quer aprender sobre cura, restauração? Leia o livro de Oséias. Você quer aprender sobre restauração de casamentos? Leia o livro de Oséias. Ele diz que o vinho, quem já tomou aqui um pileque de vinho? Levanta a mão, pode levantar, sem medo de ser feliz, isso. Já tomo, pastor, tomei todas, passei vergonha, vomitei, pegaram minha foto, botaram lá no YouTube. Isso, gente, a pessoa quando bebe, ela perde a noção. Ela perde, gente, é verdade que eu fiz isso. Está aqui, ó, eu gravei um vídeo teu ontem lá na festa, olha lá. Olha você vomitando em cima do bolo de aniversário. Olha aqui. Olha como é que você dançou naquela, acho que você estava chapado. O vinho, o mosto, diga comigo assim, a sensualidade. A sensualidade é um demônio. Vamos ver se é ou não, gente? O vinho, a sensualidade, o vinho, o mosto, tiram a, diga inteligência. Vou traduzir melhor para você. A sensualidade deixa o homem burro. Tirar a inteligência é emburrecer. Meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de sensualidade os engana. Tem gente que fala assim, nossa, aquela mulher é sensual, aquele rapaz é sensual. A sensualidade é um demônio que emburrece, diga assim, e cega. Já viu gente cega? Cega. Emburrece e cega. A gente vai aprender isso agora, pode passar. Pode passar. Quais são as consequências da sensualidade? Número 1, ignorância voluntária. Ignorância é território das trevas, sob jurisdição de demônios. A pessoa fala assim, eu não quero mais saber, eu não quero saber de pastor, não quero saber de igreja, não quero saber de evangélico, eu não quero saber de, não fala mais, lá, tapa o ouvido. Ignorância voluntária. Número 2, a pessoa, quando ela está cativa da sensualidade, ela não ama a correção. Chega o irmão e diz, você está errado, volta para sua casa, volta para sua esposa, volta para os seus filhos, ele não quer saber. O princípio da maturidade é o amor à correção. Se você é filho, Deus te ama como filho, então Ele te corrige como filho. Agora, aqueles que não querem ser corrigidos, aqueles que não amam a correção, esses são aqueles que se perdem para sempre. O pastor chega e diz assim, se agora você vai ficar fora do louvor, você caiu, você vai passar por um período de disciplina, você agora está afastado, senta aqui, eu quero te restaurar, não quero te envergonhar não, eu quero restaurar a sua vida. Ele se rebela e vai para outro ministério, vai para outra igreja, ele vai para uma igrejinha desse tamanho, onde ninguém conhece a história dele. Alguém já viu isso, gente? Normal. Por quê? Porque é um infantil na fé, porque cair, qualquer um pode cair, Davi caiu, e ele se submete ao juiz. Você sabe quanto tempo que Davi ficou fora de Israel? Não, Absalão fez uma confusãozinha, bateu panela, 6 meses Davi estava fora. Você acha que foi isso? Davi, os teólogos dizem que ele ficou 12 anos fora de Jerusalém, 12, ele foi apedrejado por Simei. Essa é a consequência. Mas a pessoa que não ama a correção, quando Abiatar falou assim, mata ele falou assim, mata. Davi, não mata não, porque isso está vindo do Senhor. Isso está vindo do Senhor. Ele faz qualquer negócio para se consertar. Número 3, ele despreza os juízos de Deus, ele ignora as consequências do pecado, apenas piora as coisas. Pode passar, querido. O espírito de sensualidade, ele busca aliança com as pessoas, atende a apelos sentimentais, em detrimento de princípios, promessas divinas, valores e verdade. Ai, pastor, mas eu não aguento ficar longe dele, o meu coração é dele, rola uma química, pastor. Sabe aquele negócio de pele, pastor? É isso aqui. Ela busca aliança com as pessoas através de apelos sentimentais. Pode passar. Faz barganha de maneira sutil, desencadeia processo de rebelião. Por último,
entidade demoníaca que atua com consentimento humano, e ele lança golpes calculados, causando apostasia espiritual, divórcio, abandono de filhos e muitas outras formas dolorosas de infelicidade. O espírito de sensualidade, olha para mim, gente, é terrível. Ele é um enganador mesmo. E ele faz a pessoa negociar valores eternos. Ela esquece, nós vamos ver isso, pode passar. Tropeça nos princípios de Deus, age responsavelmente, faz a obra de Deus relaxadamente, abandona o chamado, cega o entendimento, faz escolha moralmente suicida, causa na alma das pessoas o mesmo descontrole que o álcool causa na razão humana. Por que ele está fazendo isso? Espírito de sensualidade. Por que o papai me abandonou e foi com outra família? Porque aquela fulana, aquela mulher não vale nada. Escute, isso é um espírito de sensualidade que capturou ele, capturou a mamãe. Vocês estão entendendo isso? Estou chegando ao fim, pode passar. Pode passar. Olha esse texto aqui. Eu não sei se vocês já leram esse texto, mas ele é muito, muito pesado. Então prosseguiu abertamente, está lá em Ezequiel 23, em sua prostituição, e expôs a sua nudez, a turma que gosta de ficar passando nudes. E eu me afastei desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Então aqui, Deus está falando de Judá e falando de Israel. O reino estava dividido. Deus está falando, eu me afastei dela. Contudo, ela se tornando cada vez mais promíscua, à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, ou Olibá, ou Judá, ansiou pela lascívia da sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Gente, o que você acha dessa palavra aqui? Deus acha legal? Deus acha bonito? Deus não fica irritado? Deus não se decepciona quando você vive uma vida sexualmente ilícita e negocia teus valores espirituais? Responde para mim. Você vai continuar dizendo para mim que a vida sexual que você está vivendo, sem bênção de pai, sem bênção de mãe, sem bênção do altar, sem bênção da igreja, é uma vida que agrada a Deus? Não sou eu que estou dizendo, não. É essa palavra que não muda aqui. Pode passar. Sansão. Eu vou falar sobre dois homens agora, Sansão e Judá. Sansão é um homem consagrado ao Senhor. O Espírito do Senhor agiu nele desde o início. O Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente. O Espírito do Senhor se apossou. Enfim, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Gente no altar e cheia do Espírito Santo cai, gente. Pode passar. Você vai ver como é que esse espírito imundo de sensualidade é terrível. Veja se você consegue induzir-lhe a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o abarremos e o subjuguemos. Vamos lá, gente. O poder de Sansão estava onde? Onde estava? Estava nu? Aonde, gente? Nu? E no cabelo, gente. Então a moça cabeluda aqui é Sansão. Outra moça cabeluda ali. Tem até um moço cabeludo, o cabeludão ali. Pronto. Sansão. Dois, Sansão? É isso, gente. Onde estava o poder de Sansão? Diga assim, na pureza, pastor. Diga, na pureza. Na santidade. O Espírito Santo estava nele. Espírito Santo anda na imundície, gente. Gente, quem anda na imundície? O espírito imundo. Aonde que estava a força dele? Na santidade, na consagração. Pode passar. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que tem em comum a justiça e a maldade, e comunhão pode ter a luz que as trevas. Lembra quando nós falamos hoje sobre gente que quer construir casamento no altar? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu fores irei eu, onde tu pousares, pousarei eu. Eu caso com o teu Deus, eu caso com a tua família, eu caso com o teu caráter, eu caso com o teu chamado. Lembra disso? Está aqui.
Sansão ignora isso, pode passar. Primeiro lugar, em 4 capítulos, ele se deita com 3 mulheres diferentes, ele é rapidinho demais. Ele viu uma mulher em Timinata, e se deitou com ela, e fez dela a mulher dele. Escuta aqui, você já viu história de gente, que é traído na noite de núpcias? Que é traído, escuta isso, hein? História de gente que é traído na lua de mel, já viu isso? É a história de Sansão, eu já ouvi isso. E não é só despedida de solteiro não, gente, que é maligno. Eu estou falando de casamento, que já acaba com a lua de mel, foi o que aconteceu com ele. Se casa em julgo desigual, Sansão, tem tanta mulher de Deus dentro da igreja, ele quer buscar a moça de fora da igreja. Tem tanto rapaz que vai te fazer feliz aqui, ó, aqui dentro, você quer buscar o moço ímpio lá fora. Então te prepara, meu irmão, te prepara, porque é o seguinte, pecado é igual cartão de crédito, igualzinho, pode até ser bom, mas essa conta vai chegar, vai chegar. Não, essa saiu bem, não saiu bem essa aí? É verdade. E foi Sansão, viu ali uma prostituta, se deitou com ela em Gaza, e se afeiçoou a uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila, está aí. Ele constrói a tragédia, pode passar. Pode passar. Juízes 16:15, volta por favor, isso. Então ela lhe disse, essa é a 3ª vez que você me faz de bobo e não contou o segredo da sua grande força, importunando o tempo todo, ela esgotava dia após dia, ficando a ele a ponto de morrer. Sabe aquela mulher que quando ela quer, por isso ele lhe contou o segredo, jamais se passou navalha na minha cabeça. Ele então negocia um a um os votos que ele fez com Deus, ele vai quebrando devagarzinho, ele vai se afastando de Deus. Pode passar. No verso 20 do capítulo 16, ele vai falar o seguinte: mais uma vez me levantarei e me livrarei. Só que ele não sabia que ele já estava sujo, só que ele não sabia que já havia lixo, só que ele não sabia que o Espírito Santo já havia abandonado. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam. Lembra que o espírito de sensualidade cega? Quem é que se lembra disso, gente? Furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-o com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Sabe o que é girar moinho na prisão? Vou te dizer o que é isso aqui, ó. É gente que não sabe para onde vai. Já andou no moinho? Para onde você está indo? Não sei. É gente que não tem propósito. Você perdeu o propósito, Sansão. Por quê? Porque você achou que o pecado não ia dar nada. Não, pastor, vai dar nada, nada a ver. É isso mesmo, gente. Pode passar. Habilidade e força física fenomenais, imbatível nas investidas contra os filisteus, impossível vencê-lo fisicamente, mas ele quebra os seus votos. Ele tem vitórias aterradoras no âmbito humano, com fracasso sucessivo no terreno espiritual, vida de simulação de derrota, aborta os planos de Deus, aborta o futuro das promessas, termina cego de paixão e apaixonado e aprisionado pelo pecado. Pode passar para a gente terminar. Estupendo potencial espiritual, afogado na ciranda da sensualidade, prisioneiro e oculto, sujeito a tormentos malignos, anda em ciclos na vida, fica cego. A sensualidade aborta isso, aborta os planos de Deus, experimenta algo pior que a morte, uma vida sem propósito. É isso que você quer para você, querido? Em Gênesis capítulo 38, a Bíblia conta a história de um homem chamado Judá. Judá, ele carrega em si a herança do Cordeiro. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá, ele se deita com uma mulher prostituta no capítulo 38. E ela pede para ele 3 coisas: o teu anel de selar, o teu cordão e o teu cajado. Pede a tua identidade, os teus princípios, e pede também o teu ministério. Se a gente não conserta isso agora, a gente leva isso para o resto da vida da gente com sofrimento.
Eu quero orar por você aqui. Mas eu quero que você entenda que ninguém passa por essa vida ileso. É muito difícil eu ministrar uma palavra dessa sobre homoafetividade, ideologia do gênero, sexualidade pervertida, sensualidade, prostituição e adultério, e você não ter vivido isso na sua vida ou na sua casa. Se você diz assim, pastor, eu passei por isso ileso, eu nunca tive contato com pornografia, eu nunca tive contato, isso nunca me atraiu, você é um bem-aventurado. Mas não é a realidade de mais de 99% das pessoas. Eu quero dizer para você que você não precisa ficar girando moinho. Eu quero que você entenda que você não precisa ficar nessa vida sua miserável. Jesus, ele se encontra para uma mulher numa condição muito difícil. Ela foi pega em adultério no ato. E quando o escândalo aparece, todo mundo quer te apedrejar. E as pessoas dizem, a lei manda apedrejar. E tu, Jesus, o que tu disses? Jesus diz, apedreja. Ele não falou assim, não, para com isso, que agora está chegando um novo tempo, é o cristianismo, ninguém vai tacar a pedra em ninguém. Ele não diz isso, que da lei, ela tem que ser cumprida. Apedreja, vírgula, somente quem não tem pecado. Ele não diz que todo mundo é adúltero, mas diz, olha, aqui ninguém presta, todo mundo é farinha do mesmo saco. Ele não fala que todo mundo é adúltero, mas diz, todo mundo aqui é pecador. Eles largam as pedras e vão embora. E Jesus pergunta assim para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu queria fazer essa pergunta para você hoje. Olha para mim aqui. Onde estão os teus acusadores? Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu vou falar para você agora como pastor de libertação. Eu vou falar para você agora como... Eu posso assim ser seu pai agora? Eu queria que você imaginasse assim, que eu agora sou seu pai. Eu não quero que você tenha medo de mim. Eu quero que você entenda que um aconselhamento de um pai tira você de dentro de um caminho de estupidez, de loucura, de falta de inteligência. O que eu quero que você entenda é que aquilo que eu vou dizer para você, ano passado, ano 2016, perdão, pastor Jeová, eu atendi mais de 1000 pessoas no meu gabinete. Imagina, isso é pastor de uma igreja enorme, 1000 pessoas. Eu ouvi tudo que você imagina dentro do gabinete. Não há nada que você diga para mim assim, pastor, o senhor vai se escandalizar. Não vou. Então eu vou falar algo do que eu vivo e a respeito das pessoas que eu ajudo. Eu vou te ensinar. Você pode ser bonitinho e atraente, Se você está vivendo uma relação marital, sexual, estou dizendo, você está se deitando com seu namorado, termine esse namoro hoje. Não, pastor, eu aprendi a lição, deixa comigo que eu aprendi a lição, nós não vamos mais transar. Se essa palavra não for colocada em prática hoje, daqui a 3 dias você já esqueceu ela. Termine com o seu namorado hoje. Você sabe o que eu penso de namoro? Meu filho quer namorar, meu filho tem 21 anos. Namoro tem que ter prazo de validade. É namorar para casar. Para que vai namorar se não vai casar? Me diz a razão do namoro sem sentido de casar. Vocês vão se abrasar e vão terminar, sabe onde? Na cama. Filho, você está transando com a tua namorada, eu vou repetir, você aqui é adulto, você está vivendo uma vida sexualmente ilícita com outro adulto, é melhor casar-se do que abrasar-se. Resolve isso de uma vez, ou então se separa dele hoje. Eu estou falando para você, como um pai fala com seu filho e com a sua filha. Conserta isso agora.
porque daqui a pouco vai ser tarde demais. Quando o Espírito Santo sai da gente, a gente termina assim, gente, cativo, algemado, cego, no ruim. Eu queria tanto que você sentasse na minha frente, para eu te contar, e sentar e dizer assim: deixa eu te explicar. Eu atendo pessoas que giram moinho há muitos anos, gente que entrou em casamento falido desde o princípio, gente que ignorou o pai, gente que ignorou a mãe. Escuta o que eu estou te falando. Eu não estou te proibindo de prazer. Deus nos fez para ter prazer. Você sente uma fragrância, que cheiro bom. Você sente uma comida do refogado da tua mãe, você diz: que cheiro bom. Você olha para uma pintura, você olha para alguém bonito e diz: que beleza. Você prova algo gostoso, que te dá sabor e água na boca, você diz: que coisa que me dá prazer. Escute o que eu estou dizendo. Se você tomar uma decisão errada agora na sua vida, você vai carregar isso para o resto da sua vida. Você não vai escapar. E eu não estou falando só de um filho que chega numa hora que você não quer. Eu estou falando de uma marca que vai deixar uma cicatriz, uma ferida ou uma infecção na sua vida para sempre. Eu não estou aqui sendo mal, eu não estou tolhindo a tua liberdade, eu não estou querendo dirigir os teus pensamentos, eu não estou querendo controlar o teu sentimento, eu não quero abortar a tua paixão. O que eu quero dizer para você é o seguinte: siga o preceito, o testemunho e a palavra do Senhor, você não vai errar. Se você entender o que eu estou dizendo, se você soubesse da dor, do choro que eu recebo em cada atendimento do gabinete, por causa de casamentos falidos, você entendeu o que eu estava falando. Eu queria que você ficasse comigo no gabinete. Eu queria que você ficasse comigo uma semana no meu gabinete pastoral, para você entender o que eu estou dizendo. Isso aqui é um conselho assim, de um pai assim, que pega você no colo e diz assim: filha, filho, olha para o pai, acaba com isso agora, ainda há tempo, ainda há tempo de consertar, o espírito ainda não saiu da sua vida. É muito mais fácil do que você depois cair cego, ficar orando para o teu cabelo crescer de novo, para você poder empurrar as pilastras do templo de Dagon. Você quer consertar isso? Confessa para Deus a bobagem que você fez. Diz para Deus assim: Deus, eu fracassei em te obedecer, eu desprezei a tua palavra, eu fui atraída por esse espírito de sensualidade que me cegou, isso me machucou e tem me machucado, mas eu não quero mais isso. Se desliga dos seus parceiros, se desliga das suas parceiras. Eu atendo jovens homossexuais, sabe o que eles dizem para mim? Pastor, enquanto eu só vivia com aquela tendência homossexual, só tendência, não havia problema. Na hora que eu me deitei, acabou. Por quê? Porque o sexo produz essa ligadura, produz esse pacto, produz essa aliança. Você precisa consertar isso hoje. Pastor, eu não transei com ele, eu não transei com ela, mas eu estou quase lá. A hora é agora, é de ruptura já. Pastor, mas ele vai me abandonar. Se ele te ama, ele vai esperar até o fim. Jacó amava Raquel, e por ela trabalhou 7 anos como escravos, e os 7 anos pareceram como 7 dias. Quando existe um amor genuíno, a gente não fica desviando o olhar para amante, a gente não fica desviando o olhar para aqueles que não pertencem. Você pode ser a menina mais linda do mundo, você tem chance zero, porque o meu coração está aliançado com uma mulher. Olha para mim, todo mundo merece um amor que dura a vida inteira. Você não quer isso para você? Você não quer um amor que dura a vida inteira, querido? Então traz o teu amor para o altar, subjuga a tua carne, joga fora o teu desejo. Não vem com essa conversa: pastor, não aguentei mais. Gente, essa desculpa é muito pobre, muito pobre. Aprenda a dizer não, diga não. Diga não, não. Diga não. Você quer ver uma coisa? Quem quer ir para o céu, diga sim. Agora, quem quer celebrar pecado, diga não.
É só isso. Eu falo para vocês como um pai, porque eu sou pai. E eu não quero que os meus filhos chorem uma dor que eles não precisam passar. Quando Deus diz para mim não adultere, quando Deus para mim não cobice, quando Deus para mim cuidado com seus olhos, Ele está sendo gentil comigo a me dizer assim, isso é um caminho de morte. Quem entendeu isso, gente? Posso orar por você? Posso? Eu vou só orar com você, tá bom? Fique em pé em nome de Jesus. Queria convidar os pastores aqui. Vamos ali em cima. Ou vocês querem impor as mãos lá em cima? Então vamos lá. Os pastores vão lá para cima. Quem está com pai e com mãe aqui, levanta a mão. Pai e mãe. Tem alguém com pai e mãe? Está aí? Tem pouca gente com pai e com mãe, né? Corre lá, fica perto do seu pai e da sua mãe. Vai lá, rapidinho. Acha teu pai e tua mãe aí. Quem está perto de pai e mãe, procura o pai e a mãe agora. Chama, se o filho estiver aqui no altar, vem aqui. Vem aqui. Eu não consegui abrir. Eu não consegui abrir, agora chegou aqui. Você pode vir aqui à frente? Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Queridos, vem aqui à frente. Pode vir aqui, não vou morder não. Eu sou pastor lobo, mas eu não mordo. Venham todos à frente. Todos. Vem aqui à frente agora. Vem aqui. Queridos, eu estou convidando todos vocês aqui à frente. Venham todos. Vamos fazer um grande clamor aqui, vamos. Isso. Silêncio. Silêncio. Pastor, posso orar, querido? O senhor quer orar? Amém. Amém. Deus deu alguma palavra para algum dos pastores aqui presentes? Deu? Feche teus olhos agora. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Você vai falar com seu pai agora. Feche teus olhos. Feche teus olhos agora. Eu vou fazer uma oração de confissão aqui. E eu vou fazer como se eu estivesse dirigindo meu próprio filho uma palavra de bênção. Vou pedir para você repetir, tá bom? Os pastores vão colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Se não estiverem aqui, eu quero que você estenda a mão para o seu povo. Se você é mãe e seu filho não estiver aqui, bota a mão no seu ventre, porque ele nasceu do seu ventre. Se o seu filho estiver aqui, coloca a mão sobre a cabeça dele. Você que nunca teve pai que te abençoou, eu agora vou te abençoar. Você que sempre teve um pai que te massacrou, te odiou, te rejeitou, que tentou te abortar, que te amaldiçoou, eu agora vou retirar essa palavra da sua vida. Então eu quero que você seja jovem ou seja mais velho, seja menino ou seja maduro. Eu quero que você agora entenda que a palavra que vai sair do meu coração e da minha boca é uma palavra de bênção sobre a sua vida. Tá bem? Você entendeu isso? Feche teus olhos assim e diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu essa noite me aproximo da intimidade do teu trono. Eu quero sentir a presença do teu Espírito Santo e das tuas vestes reais que enche o teu templo. Eu quero confessar
que em pecado eu fui gerado pela minha mãe. Em iniquidade eu fui formado. Eu quero confessar que eu nasci num lar onde os meus pais se esqueceram de mim. Eu fui abandonado. Eu me tornei órfão. E meu pai me trocou. A minha mãe me trocou por outra família, pela cachaça, pelo jogo, pela droga. Eu vivi sem referência. Eu vivi sem identidade. Eu fui abusado, fui tocado, fui violado. Mas eu quero, em nome de Jesus, entrar essa noite dentro do sangue do Cordeiro da Páscoa. Eu quero hoje romper as pontes que me ligam com o passado. Eu quero que o Senhor me receba como teu filho. Eu quero que Jesus entre no meu coração e me dê uma nova história, e me dê um novo começo. Eu reconheço que eu nasci num lar que foi hostil. Eu recebi palavras duras, malditas. Eu recebi pragas, expressões de maldição. Eu recebi violência, eu recebi brutalidade. Eu fui deixado, eu fui descartado. Eu lembro dos meus pais. Eu lembro o que eles fizeram por mim. Eu me lembro como eu fui esquecido, como eu fui abandonado. Mas hoje eu quero perdoar toda a praga doméstica lançada contra mim. Eu perdoo meu pai, minha mãe, meu padrasto, meus avós, meus tios, todas as pessoas que me humilharam, que pisaram em mim, que pensaram no meu mal. Eu quero perdoar aqueles que deviam me proteger com a sua autoridade, mas esqueceram que o caminho da sensualidade me desprotegeu. Eu, em nome de Jesus, eu me desligo aqui de todo abusador, de todo agressor que atingiu a minha vida. Eu deixo o amor de Cristo inundar o meu coração. E todo ódio, desejo de vingança, desejo de fazer justiça com as próprias mãos, toda amargura, toda culpa, eu lanço agora no sangue da cruz. Eu me desfaço disso. Eu corto aqui toda a comunicação com toda a voz do passado que me xinga, que me humilha e que me despreza. Eu, em nome de Jesus, eu peço perdão ao Senhor, porque eu deixei me levar pela sensualidade. Eu fui atingido pela pornografia e eu me aproximei disso. Eu peço perdão pela masturbação compulsiva, pela prostituição, porque eu negociei e vendi meu corpo. Eu peço perdão pelo adultério, pela fornicação, pelo lesbianismo, pelo homossexualismo. Eu, em nome de Jesus, eu me lembro de cada um dos parceiros, de cada uma das parceiras, mas eu me desligo delas, eu me desligo deles. Eu, em nome de Jesus, eu quebro aqui toda aliança sexual com namorados, com amantes, com mulheres, com rapazes, com crianças e com animais. Eu peço perdão agora, porque os meus olhos contaminaram meu corpo.
E eu retiro todo o direito do inferno de entrar na minha vida, de capturar meus filhos, de sequestrar minha descendência. Está quebrado hoje, agora, porque eu reclamo o poder do sangue da superior aliança, a aliança de Jesus Cristo, a aliança da cruz, a aliança no Gólgota. Eu reclamo aqui a bênção do meu Deus, o perdão dos meus pecados. Eu tiro de mim agora todas as memórias românticas, todas as alianças, as promessas de amor eterno. Eu retiro da minha vida, em nome de Jesus. Eu retiro da minha vida todo sangue branco, todo sêmen que foi derramado, que contaminou a minha vida, está quebrado agora, em nome de Jesus. Eu me desligo de todas as pessoas, e eu declaro que o meu corpo é puro e santo, e minha vida sexual é branca como a neve, lavada na cruz, e o inimigo, ele não tem mais como me acusar. Eu saio daqui perdoado. A minha vida agora é uma nova história. A minha vida agora está lavada, purificada, santificada pelo Cordeiro. Eu, em nome de Jesus, bota a mão na sua barriga, todos vocês, pode botar. Diz assim: em nome de Jesus, eu confesso que eu nasci num ventre de aborto, mas eu rejeito todo espírito de morte, eu rejeito todo sepulcro que faz a minha vida morrer. Eu, em nome de Jesus, eu perdoo a minha mãe, a minha avó, eu perdoo em nome de Jesus aqueles que tentaram tirar minha vida, mas eu consagro o meu ventre ao Senhor. O meu ventre é fértil e vai gerar filhos para a vida eterna. Os meus filhos, os filhos dos meus filhos, serão chamados de benditos de Deus entre as nações. Os meus filhos serão como ramos da oliveira ao redor da mesa, e eles se multiplicarão ao oriente e ao ocidente, ao norte e ao sul. Praga nenhuma tocará neles, porque o Senhor levantará as suas muralhas de defesa em volta da minha descendência, e a minha família será chamada de família bendita do Senhor entre as nações. Eu abençoo o meu ventre e os filhos dos meus filhos, em nome de Jesus. Eu também rejeito toda a praga lançada contra a minha vida e contra a minha história. Estabeleço hoje um marco de pureza, um princípio de santidade de todos os dias da minha vida. Senhor meu Deus, livra-me da sensualidade. Eu estou quebrando aqui. Diga: eu estou quebrando aqui. Todo namoro impuro está cessando agora. Eu escolho andar em santidade até aquele dia que aqui no altar eu for tomado como marido ou esposa para celebrar uma família onde eu e a minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias da minha vida. Diga em nome de Jesus. Diga amém. Coloque só uma das mãos sobre a sua cabeça. Eu quero que você coloque a sua mão direita. Sempre que você for abençoar seus filhos, sempre coloque a tua mão direita sobre a cabeça deles. É assim que fez Abraão, foi assim que fez Jacó, foi assim que fez Davi. Coloque a sua mão e eu vou orar como se fosse a minha mão sobre a sua cabeça. Eu vou orar para você como se eu fosse seu pai. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que têm pais crentes, pais santos e benditos, tá bem? Eu sei disso.
Mas eu também estou orando principalmente por aqueles que não tiveram paz. Eu vou lançar sobre sua vida agora uma palavra de bênção. Eu vou escolher hoje lançar sobre você a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá bem? Eu posso ser seu pai hoje? Você me dá autorização para eu te abençoar? Diz assim, amém. Feche os olhos. Meu filho e minha filha, eu em nome de Jesus, debaixo da autoridade do Senhor, eu me posiciono aqui como se pai eu fosse, e eu tomo uma posição aqui de pai diante de cada uma dessas vidas, de cada uma dessas histórias. Eu em nome de Jesus de Nazaré, eu escolho, eu decido abençoar cada menino, cada menina, cada jovem, cada adolescente, cada homem, cada mulher, com as riquezas do trono dos céus. Eu abençoo a sua vida com a exuberância da terra, com o orvalho do céu. Eu declaro em nome de Jesus que nunca faltará, meu filho, minha filha, nunca faltará sobre a sua cabeça do óleo puro que escorre do trono de Deus. Nunca faltará da porção do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu lanço sobre você agora o sangue de Jesus de Nazaré. Eu lanço sobre você o sangue do perdão. Eu lanço sobre você o sangue da restauração. Eu lanço sobre você o sangue da vida eterna. Eu lanço sobre você o sangue que te dá uma esperança de uma vida nova, em nome de Jesus. Eu repreendo sobre a tua vida todos os ataques de Satanás. Eu repreendo sobre a sua vida todo o trabalho que foi feito para destruir tua história. Eu, como seu pai agora, eu retiro todas as armas levantadas das trevas contra você. Eu declaro que não prosperarão. Eu declaro em nome de Jesus que as nações te conhecerão, que você vai ser bendito ao entrar, que você vai ser bendito ao sair. Eu declaro em nome de Jesus que o mal não te tocará e que praga nenhuma mais vai te tocar. Eu rejeito toda enfermidade, todo espírito de loucura. Eu respeito todo espírito de morte, espírito de suicídio. Eu te repreendo em nome de Jesus. Na vida do meu filho, não. Na vida da minha filha, não. Recue toda obra das trevas, todo o trabalho das trevas. Senhor, eu coloco as minhas mãos agora sobre a mão dos teus filhos. Senhor Deus, estende a tua mão também aqui, Pai, para abençoar esse povo que te ama, para abençoar cada uma dessas pessoas. Eu retiro da tua vida, meu filho, toda palavra ingrata. Eu retiro toda palavra frívola lançada contra você. Eu retiro toda expressão de ódio, de maldição, de decepção, de amargura que foi lançada sobre a tua vida. Eu retiro agora em nome de Jesus. Eu declaro que você vai prosperar na santidade, na pureza, na justiça, no poder do Espírito, na unção de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que você é fértil, que o fruto do teu ventre é um fruto do ventre bendito do Senhor. Eu declaro que os filhos dos teus filhos e os netos dos teus netos serão reconhecidos como servos do altar do Senhor. Eu, em nome de Jesus, eu abro a sua mente agora. Eu abro a sua mente para você entender a Escritura do Senhor. Eu abro o seu coração para que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu te consagro, meu filho, coloca a mão na tua cabeça. Eu te consagro agora ao Senhor Jesus. Eu te consagro a vida eterna. Eu te consagro, eu dedico a tua vida agora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu dedico a sua vida agora a uma vida de paz, de justiça e de vitória, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amém. Amém. Eu sei que a palavra que eu preguei é uma palavra dura, mas eu sei que é uma palavra de vida eterna. Eu não te dei apenas conselhos, mas eu expressei mandamentos de Deus para que você vivesse em paz. Amém? Eu queria que você desse um abraço
na pessoa que estivesse perto de você, que se abençoasse ele em nome de Jesus.